Sozinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se. Então, lembrando que teremos hoje ainda a missa rezada às 5 da tarde, teremos também o ofício do Rosário, o terço recitado diante do Santíssimo Sacramento às 18h30. Amanhã é a festa de São José, transladada por cair no domingo da Quaresma. Então, amanhã nós teremos as missas da festa de São José, às 6h25 da manhã e às 19h, então às 7h da noite. Bom, lembro também que estamos hoje no chamado domingo Letare, então o domingo em rosa na Quaresma, então que nos permite flores, relíquias e também o soar do órgão na missa. Esta liberdade foi Cristo que nos-la deu. Com frequência, caros católicos, encontramos no Novo Testamento, sobretudo, a noção de liberdade. São Paulo hoje nos fala da liberdade que nos foi dada por Cristo. Nosso Senhor, Ele mesmo fala que a verdade nos tornará livres. A Igreja, colocando sabiamente essa epístola no domingo Letare, nos diz então que a liberdade traz a alegria. É preciso, porém, caros católicos, compreender bem a liberdade de que estamos falando. É preciso que entendamos bem a liberdade que nosso Senhor nos trouxe. A liberdade é, efetivamente, uma das noções mais corrompidas em nossa sociedade moderna. A liberdade, para os nossos contemporâneos, é medida em grande parte pela ausência de lei, pela ausência de ordem, pela ausência de autoridade. A liberdade para os nossos contemporâneos consiste, em grande parte, na ausência de um agente externo que nos dirija ou que nos obrigue mesmo a fazer algo. A liberdade para nossos contemporâneos consiste em cada um fazer o que quer, com a menor interferência possível de algo externo, leis, autoridades. E nessa concepção errônea de liberdade, temos, caros católicos, a independência da inteligência com relação à realidade das coisas, como se cada um fosse livre para criar a realidade que mais lhe agrada, como se cada um fosse livre para pensar o que quiser e o seu contrário. É o relativismo. Temos nessa concepção errada de liberdade a independência da vontade com relação ao bem, como se cada um fosse livre para escolher sem distinção, sem consequências, entre o bem e o mal. Temos nessa concepção errada de liberdade a independência do sentimento com relação à inteligência e à vontade. Como se todo sentimento devesse ser seguido cegamente, independentemente de qualquer outra coisa e sem ser ordenado pela nossa inteligência e pela nossa vontade. Dessa concepção errônea de liberdade, temos a independência do corpo com relação à alma. Muitas vezes, como se fôssemos puramente animais. Temos a independência do indivíduo com relação à sociedade, como se não houvesse hierarquia alguma na família, entre marido e esposa, entre pais e filhos, como se não houvesse hierarquia na igreja entre o clero e os fiéis, como se não houvesse hierarquia na sociedade civil, no ambiente de trabalho.
Nessa falsa concepção de liberdade, temos, finalmente, a independência dos homens com relação a Deus, como se Deus não existisse, ou como se existisse simplesmente para satisfazer os anseios dos homens para que se sintam bem. Temos ainda a independência do Estado com relação a Deus e à Igreja, como se o Estado fosse livre para não aderir à verdadeira religião, como se o Estado fosse livre em relação a Deus. Nessa falsa concepção de liberdade, temos a economia que se torna independente de toda lei moral. Essa, caros católicos, é a concepção atual de liberdade, com suas várias nuances, radicalmente oposta à liberdade verdadeira que nos foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa concepção errônea de liberdade é a concepção liberal de liberdade, conhecida como liberalismo, nas suas diversas variações. Essa concepção tão gravemente errada de liberdade, que vai tão profundamente contra a natureza das coisas, é uma liberdade que escraviza. Uma liberdade que escraviza o homem à sua vontade própria, ao pecado. É uma liberdade que conduz à perdição. Como mencionamos, é uma liberdade, no fundo, em relação a Deus, autor da realidade, autor das leis, da natureza e da lei da graça, colocando assim para nós o que é bom e o que é mal. É uma liberdade, no fundo, em relação a Deus, autor dos mandamentos, autor da sociedade civil e da Igreja. A liberdade verdadeira, caros católicos, é a liberdade para o bem. Com efeito, a perfeição da liberdade não consiste em poder escolher o mal, o pecado. Deus é perfeitamente livre, mas pode fazer unicamente o bem. A nossa autêntica liberdade, caros católicos, deve ser também uma liberdade para fazer o bem, uma liberdade no bem, uma liberdade de nos mover no bem, evitando o mal. E nos ajuda a sermos realmente livres. Tudo aquilo que nos dirige para o bem, tudo aquilo que nos mantém no bem. As boas leis, as autoridades em suas ordens legítimas, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a santa religião católica. As leis e as autoridades não se opõem à liberdade quando nos dirigem para o bem. Ao contrário, as leis e as autoridades ajudam e favorecem a verdadeira liberdade ao nos dirigirem para o bem. A graça de Nosso Senhor e a sua Igreja favorecem a verdadeira liberdade sempre, que é a liberdade no bem. Favorecem a liberdade de conhecer a verdade, de perseverarmos na verdade. Favorecem a liberdade de aderir ao bem, de orientar os nossos sentimentos, as nossas paixões para o bem. Favorecem a liberdade de nos submeter às autoridades legítimas, de seguir as suas ordens legítimas, de seguir as suas leis, enquanto essas nos guiam para o bem. Nós temos, claro, o livre-arbítrio e podemos escolher entre o bem e o mal. Mas não temos, caros católicos, a liberdade moral para escolher o mal. Se escolhemos o mal, sofreremos as consequências de nossas escolhas mais cedo ou mais tarde. Se escolhemos o mal, vamos contra a ordem estabelecida sabiamente e amorosamente por Deus e teremos que reparar essa ordem que lesamos. A verdadeira liberdade consiste, então, em escolher os caminhos lícitos, bons, para chegarmos a um fim
também bom. Escolher meios ruins ou escolher um fim ruim é um abuso de nossa liberdade e é uma concepção errada de liberdade. A verdadeira liberdade consiste em escolher os caminhos, os meios bons para chegar a um fim bom. E nosso Senhor Jesus Cristo nos deu essa verdadeira liberdade em abundância. Ele mereceu para nós o perdão de nossos pecados, mereceu as graças abundantes para que façamos o bem e perseveremos nele até o fim. Instituiu a sua igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, que mostra os caminhos que nossa liberdade deve seguir para alcançar a Deus. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade dos filhos de Deus, a liberdade para fazer o bem em união com Cristo. E essa verdadeira liberdade, caros católicos, nos traz uma grande alegria, porque a nossa alegria consiste em viver segundo aquilo para que fomos criados. A nossa inteligência foi criada para conhecer a verdade e a nossa vontade foi criada para amar o bem. Nisso seremos felizes, quando conhecemos a verdade e quando amamos o bem. E seremos realmente felizes quando conhecemos a verdade absoluta e amamos o bem absoluto que é Deus. Nisso seremos felizes. A falsa liberdade nos faz aderir ao erro, à mentira, ao engano, a uma ilusão, nos faz amar o pecado, nos faz amar o vício, nos faz amar o mal. E os nossos sentimentos, caros católicos, existem para auxiliarem a nossa inteligência, a vontade na busca da verdade do bem. Enquanto a falsa liberdade, como mencionamos, faz a nossa inteligência, a nossa vontade se submeterem às paixões. Cada um de nós faz parte de uma sociedade e deve agir como um membro dela, cumprindo o seu papel, reconhecendo as autoridades legítimas e obedecendo-lhes em suas ordens legítimas, seja na família, no Estado ou na Igreja. E nisso teremos essa verdadeira liberdade que nos encaminha para a verdade e para o bem. Teremos alegria, porque essa liberdade nos dará o conhecimento da verdade, o amor a Deus e o serviço a Ele. E nos leva a que façamos isso com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Mais uma vez, caros católicos, nisso está a nossa alegria, pois para isso fomos criados, para conhecer, amar e servir a Deus. Uma liberdade que nos afaste disso é uma falsa liberdade. É uma liberdade de escravos. São Paulo nos fala hoje da liberdade que nos foi dada por Cristo, referindo-se ou fazendo uma oposição à escravidão da lei mosaica. Claro, devemos compreender bem que a lei mosaica não era ruim. A lei mosaica procedia de Deus e representava um benefício para o povo judeu. São Paulo diz em outras de suas epístolas que a lei é santa e espiritual, a lei mosaica. Diz que os que cumpriam a lei mosaica sinceramente podiam encontrar a salvação. Diz que essa lei foi promulgada pelos anjos. Claro, a lei mosaica foi boa até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da vinda dele, a lei mosaica foi substituída pela nova lei, a lei de Cristo. E não custa lembrar que praticar a lei mosaica depois da vinda de nosso Senhor significa negar que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador. Portanto, praticá-la atualmente, praticar a lei mosaica atualmente, é um pecado grave contra a fé. A lei mosaica, caros católicos, era assim boa, mas imperfeita.
Os judeus que a praticassem com sinceridade e caridade recebiam um perdão e a graça, ao ponto de haver entre os judeus, como sabemos, grandes santos. Todavia, essa lei mosaica não tinha eficácia por si mesma. Toda a eficácia dela vinha da redenção de Cristo, prevista por Deus. A lei mosaica era uma preparação para a redenção e uma prefiguração dessa redenção. A graça na lei mosaica não era tão abundante como depois da vinda de Cristo, de forma que a facilidade para fugir da escravidão do pecado, da concupiscência e do demônio era menor na lei mosaica. As portas do inferno continuavam fechadas até a vinda de Cristo, devendo os justos esperar a redenção de Cristo no limbo. Não existiam os sacramentos, canais abundantes da graça divina. Não havia abundância de graça do sacramento da confissão, do sacramento da Eucaristia, do sacramento da Crisma. Não havia a abundância infinita da graça da missa. Não existia ainda a intercessão e a mediação maternal de Maria Santíssima. A lei mosaica era boa, mas imperfeita. Ela conduzia à verdadeira liberdade, mas de modo muito menos abundante que a lei de Cristo. A tal ponto que São Paulo pode comparar a lei mosaica a uma certa escravidão. Tal é a medida, tal é o tamanho da liberdade no bem que a lei de nosso Senhor nos dá. A nova lei, a lei de Cristo, nos leva de forma abundante para o bem, dando-nos a religião perfeita e dando todos os meios dessa liberdade para fazermos unicamente o bem. Liberdade para podermos conhecer, amar e servir a Deus. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. Liberdade para conhecê-lo e amá-lo abundantemente. Liberdade dos filhos de Deus, de filhos que na sua liberdade não querem ofender a Deus, Pai de bondade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.